Podem descer. Meus irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro, o livro de Gênesis, capítulo 3. E nós leremos então dos versos 7 até 21. Gênesis, capítulo 3. Leremos do verso 7 até o verso 21. Eu lerei e eu peço aos irmãos que acompanhem aí nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do nosso Deus: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. E então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à avó da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Vamos fazer mais uma oração, meus irmãos? Deus, diante da tua palavra, ó Deus, nós nos curvamos. Nós, ó Deus, que cremos que a tua palavra é verdadeira, pedimos agora, ó Pai, a atuação do teu Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor esteja atuando, ó Pai, em mim, para que eu possa ser fiel à tua palavra, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. E que os meus irmãos, ó Pai, possam receber, ó Pai, em fé, em obediência à tua palavra. É o que nós clamamos na mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, conta-se uma história que em um país de legislação muito rígida, uma garota foi levada a julgamento. Ela tinha cometido um crime, e por esse crime, então, ela estava sendo julgada. Mas diante de todas as provas, e até mesmo da sua confissão, ela foi condenada. E ao proferir a sua sentença, o juiz disse que ela teria duas opções. A primeira opção seria pagar uma grande quantia em dinheiro. E a segunda opção seria pegar muitos anos de cadeia. E ela disse ao juiz que ela não tinha condição de pagar, que ela não tinha aquele valor, que aquele valor era muito alto. O juiz então bate o seu martelo e condena
aquela mulher a um valor muito alto, e se ela não tivesse esse valor, ela seria presa. Então ela, muito triste, porque ela entendeu que ela seria presa, o juiz então tira a sua toga, desce do seu púlpito, a sua mesa, caminha em direção a essa mulher, tira um talão de cheques do bolso, preenche esse talão de cheque e paga aquela dívida. Aquele juiz era o pai daquela mulher que fora condenada. Assim como nós lemos aqui nesse texto, e eu vou explicar um pouco melhor, o nosso Deus então, como juiz, ele condenou Adão e Eva pelo pecado, mas como pai, ele os livrou da morte eterna. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós estamos aqui em Gênesis capítulo 3, mas antes do capítulo 3 existe o capítulo 1 e 2. Né? E o capítulo 1, Deus então conta como foi a formação do homem, como foi a formação da mulher. Deus, na verdade, conta como foi a formação de todas as coisas. Ele passa pelo dia primeiro, ele passa pelo dia segundo, ele passa pelo dia terceiro, e ao final de cada dia ele diz: eis que tudo é bom, tudo que eu tenho feito é bom. E Deus chega no sexto dia, aonde ele cria a sua obra-prima, aquela obra que ele, não como as outras, mas de uma maneira especial, ele diz que é uma criação feita à sua imagem e feita à sua semelhança. Título que ele não deu para nenhuma das outras suas criações. Nós, o homem, criação especial do Senhor. E aí quando nós chegamos no capítulo 2, é como se Deus desse um zoom no capítulo 1 e fosse falar um pouco mais de como foi a obra de criação desse ser, então, chamado especial. Eu e você. E aí ele dá alguns detalhes de como foi essa criação, mas eu queria destacar no capítulo 2 algo muito especial dito pelo Senhor no verso 16 e no verso 17. Gênesis capítulo 2, verso 16, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aqui o Senhor Deus estava fazendo um acordo com o homem, o Senhor Deus estava fazendo um pacto, uma aliança. Deus estava falando para o homem que para que ele vivesse eternamente, ele deveria obedecer. Ele poderia comer de todas as árvores do jardim, mas existia uma árvore que ele não poderia comer. E aí nós chegamos no capítulo 3, nós lemos do verso 7 em diante, mas tem o capítulo 3, de verso de 1 a 6. Algo que muda a história da humanidade. E o título é A Queda do Homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, ou seja, mais esperta, não sei se eu poderia dizer inteligente, mas é um conhecimento que ele tem algo que não é puro. Esse sagaz é algo que não foi usado para o bem. Disse ela, essa serpente, esse animal sagaz: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Não, Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito que não era para não comer somente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu vou voltar no 2,16. De toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aqui já há algo que foi acrescentado pela mulher. Eu não sei se quem conta um ponto aumenta, como é que é? Quem conta um conto aumenta um ponto. Eu não sei se o homem, para assustar, às vezes a gente faz isso com o filho, né? A gente vai dar uma lição, a gente aumenta um pouquinho para ele ficar com muito medo. Por exemplo, não põe a mão naquela tomada. Se você pôr a mão naquela tomada, você vai morrer. É provável que não morra, né? Pode ser que morra.
mas a gente dá uma exagerada. Mas é certo que a mulher já deu uma aumentada. Pode ser também que o relato completo nos ocultou isso, não sei. Mas alguma coisa de estranho já tinha nessa conversa. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. A serpente então faz uma proposta, diz uma coisa diferente do que Deus havia dito. Então a serpente, ela coloca Deus como mentiroso e ela faz uma proposta. E o texto que nós lemos é justamente a continuação dessa história. Gênesis 3, de 7 a 21. E para esse texto, o tema que eu queria abordar é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu acho que é uma história muito comum, muito conhecida dos irmãos, e nós vamos destacar aqui 3 afirmações para que a gente possa sustentar essa afirmação de aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E vamos destacar o primeiro ponto, é que agora o pecado faz parte da vida do homem. Diz assim o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Meus irmãos, aqui há uma mudança drástica em quem é o homem, em quem fora o homem, da forma que Deus criou o homem, da forma que Deus era e na forma que o homem era. A partir de agora nunca mais seria a mesma forma. Deus criou o homem, fez um pacto com ele, fez um acordo com ele, falou: basta ser obediente. Eu estou te dando liberdade de fazer tudo, estou colocando apenas uma condição, e você precisa apenas obedecer essa única condição. E se você obedecer essa condição, você então viverá eternamente. Algumas pessoas falam que gostariam de ter o livre-arbítrio. E a única pessoa, o único casal que nós vimos que teve o livre-arbítrio e que teve a opção de falar não, infelizmente, caiu. Eu não sei você, mas eu não gostaria de ter o livre-arbítrio. Porque aquele homem e aquela mulher que ainda não eram influenciados pelo pecado, diante de uma primeira tentação, diante de um momento que a cobiça dos olhos foi maior do que a vontade, do que a sua força para a obediência, esse casal caiu. E aí então, nós vemos que a palavra diz que os seus olhos foram abertos. Nós vemos que Jesus, ele curou muitos cegos, muitos tiveram os seus olhos abertos, mas não é disso que a palavra do Senhor fala. Adão e Eva enxergavam, e aliás enxergavam muito bem. Como eles ainda não haviam praticado o pecado, eles tinham seu corpo perfeito, eles não tinham nenhuma dificuldade de visão. Eles enxergavam muito bem. Porém, havia algumas coisas que eles não poderiam enxergar. O Senhor Jesus, em João capítulo 9, em vários outros lugares, cura alguns cegos que saem maravilhados, gritando, pulando, contando para todo mundo o que Jesus tinha feito. Era uma sensação boa, porém a sensação agora, ela foi uma sensação ruim. Eu não sei se algum de vocês aqui já foi enganado, e às vezes enganado de uma forma que você não imaginava. E aí, de repente, você abre os seus olhos e você percebe que você foi enganado. Foi exatamente o que aconteceu. A serpente chegou com uma proposta que parecia ser muito boa. Só que quando eles sucumbiram ao pecado, os olhos de suas mentes foram abertos e eles puderam perceber que eles haviam sido enganados. Não só haviam sido enganados, como eles haviam quebrado esse pacto, haviam quebrado o acordo que Deus tinha feito com eles. Como é triste quando a gente reconhece que a gente faz um compromisso para alguém,
um compromisso com alguém que a gente ama muito, e as nossas forças não são suficientes para que a gente sustente esse compromisso. Eu acredito que a dor de Adão e Eva nesse momento foi uma dor muito grande. Eles conseguiram enxergar de imediato um pouco daquilo que eles tinham perdido. Eles tinham perdido agora a comunhão com Deus. E a gente vai ver um pouquinho disso na consequência, olhando para o verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. É muito provável que a voz de Deus soava de uma maneira muito doce no ouvido deles. Deus, então, até antes da queda, conversava de maneira amorosa, carinhosa, presencial. Deus, então, mantinha aquela comunhão constante todos os dias com toda a sua criação, inclusive com Adão e Eva. E após o pecado, quando eles ouvem a voz de Deus, a consequência, a sua reação imediata é fugir de Deus. Mas, meus irmãos, aqui diz que eles fogem de Deus por entre as árvores. Como fugir do Senhor, que é onisciente, que é onipotente, onipresente, por entre as obras da sua criação, por onde o Senhor passeia? Obviamente não é possível fugir do Senhor. Nós vemos Jonas, que tentou fugir do Senhor. Deus o chama a Nínive, ele vai para Tarsis, ele sofre. Quantos outros homens de Deus tentam fugir de Deus? Quantas vezes eu e você tentamos fugir do Senhor, mas não é possível fugir do Senhor? Então, Adão e Eva percebem isso. Salmo 29, 3 diz que a voz do Senhor, ela soa como uma voz de trovão. Aquela voz que era doce, enquanto havia comunhão, soou como uma voz de trovão para quem tentava se esconder da presença do Senhor. O pecado, então, trouxe consequências gravíssimas para a nossa humanidade, para a nossa vida, para a vida de Adão e Eva. O pecado, então, trouxe a morte eterna. E da mesma forma que Deus, então, chamou Adão no paraíso, e a resposta imediata de Adão foi tentar se esconder da presença de Deus. Deus tem chamado pessoas todos os dias. Deus tem chamado pessoas através da pregação do Evangelho. Deus tem chamado pessoas através da leitura da tua palavra. Mas algumas pessoas, assim como Adão e Eva, tentaram fugir do Senhor. Mas a Bíblia diz em Hebreus 1, versos 1 a 2, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa mesma voz que chamou Adão e Eva é uma voz presente, viva, que tem chamado cada um de nós. A grande diferença é que quando Adão e Eva escutaram essa voz, eles tentaram fugir. E se eu e você, nós não fugimos do Senhor, é possível que haja reencontro com o Senhor, que haja arrependimento e, consequentemente, então, vida eterna. Então, a primeira afirmação que nós dissemos é que o homem agora é pecador, e o homem agora, sendo pecador, nós vamos ver qual é a consequência disso, que tem descrito aqui no verso 9 até o verso 20. A queda trouxe o juízo de Deus ao homem. Versos 9 até 20. Meus irmãos, eu vou tentar explicar para vocês da forma que eu entendi. O Senhor Deus, então, diante daquela situação, o Senhor Deus que é gracioso, que é justo, havia dito algo, havia feito um acordo com o homem, que se ele desobedecesse, ele morreria, e a partir de então, o homem faz aquilo que não era para fazer, Deus então se posiciona como justo juiz. Deus então começa um diálogo,
E eu, para tentar ilustrar, eu me recordo de quando eu, meu irmão e minha irmã, nós éramos 3, e aqui nós vamos ver que Deus se dirige a 3, o homem, a mulher e a serpente. Nós fazíamos alguma coisa de errado, meu pai se instalava como juiz na nossa frente, e nós ficávamos os 3 ao lado. Então meu pai iniciava um diálogo para tentar saber quem foi que teve a ideia, o que cada um tinha feito, para poder condenar cada um de acordo com o seu merecimento. Então o Senhor Deus, Ele faz assim. Ele começa, primeiro, vemos no verso 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e escondi. O Senhor Deus então se vira primeiro ao homem. Por que o Senhor Deus se virou primeiro ao homem? Porque era o que estava primeiro? Não, porque o acordo tinha sido feito com ele. O acordo foi feito com ele. Você que é homem, o acordo de Deus foi feito com você. A responsabilidade da sua família pesa sobre você, e não sobre a sua esposa, e não sobre a serpente. Então Deus se vira para o homem e fala, cadê você? Eu tinha feito um acordo com você. E eu ouvi um comentarista dizendo que o que o homem deveria ter feito era aparecido cansado, com um pau desse tamanho na mão, cheio de sangue na frente, falar, Deus, você não sabe o que aconteceu, veio uma serpente aqui, ela começou a falar uma abobrinha para minha esposa, e eu matei ela, eu não deixei ela enganar a minha família. Mas não, o homem então se esconde, com vergonha, porque diante da tentação da serpente, o homem não fez nada enquanto ela conversava com a sua esposa, e o homem, além de tudo, acata aquilo que a sua esposa, por ser influenciada pela serpente, faz, e ele aceita aquilo tudo de bom grado. E então, no verso 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e escondi. Porque estava nu, engraçado, Gênesis capítulo 2, por isso, 24, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 25, ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Após o pecado, então, eles conseguem enxergar, porque os seus olhos foram abertos, porque começaram então a perceber as coisas com malícia, que até antes do pecado, que não vivia, que não habitava no seu coração, que não os permitiam fazer. Agora aquela mesma condição, eles não mudaram a sua condição física, eles mudaram apenas a sua condição mental e espiritual com o pecado. Mas agora essa mudança passa a influenciá-los fisicamente. E então ele diz, tive medo e me escondi, porque estava nu. Perguntou-lhe então Deus, quem te fez fazer que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, meus irmãos, dá uma olhada nisso aqui, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Meus irmãos, pior que fugir da presença do Senhor é culpá-lo 2 vezes. A mulher que tu me deste, até o 6º dia, enquanto o Senhor criou só o homem, estava tudo tranquilo. Eu não pedi para o Senhor uma mulher, a culpa é sua. Você me enviou a mulher, a serpente enganou, foi a mulher. A culpa é sua. Primeira vez que Adão culpa alguém, ele culpa o próprio Deus. E depois ele culpa a própria mulher, porque a mulher que tu me deste, ela me enganou. Meus irmãos, aquele casamento, então, que havia sido estabelecido em Gênesis capítulo 2, também passa a ter problemas. O homem que foi separado para cuidar da sua mulher, para defendê-la, não defende da tentação. A mulher que então era para ser auxiliadora idônea, entrega a maçã para o homem. Você está vendo que esse relato, vocês estão vendo que esse relato não
fala apenas do pecado, da desobediência, mas o que tudo após a desobediência começou a acarretar na vida do homem, na vida de Adão e, consequentemente, na minha vida e, consequentemente, na sua vida. Todas as nossas relações a partir do pecado, elas estão, então, corrompidas. Aquela imagem e semelhança de Deus, que era como se uma imagem refletida em um espelho novo, limpo, bonito, passa a ser aquela imagem depois que você tomou banho. Aquela imagem embaçada, você vê o vulto, você até imagina que é você, mas você pode estar sendo enganado, às vezes não é você, porque você não consegue mais ter a clareza daquela imagem, porque ela passa então a ser corrompida pelo pecado. E aí, continuando, verso 12: então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Já falamos sobre isso. 13: disse o Senhor Deus à mulher. Pronto, o Senhor Deus já conversou com o homem, ele sabe o que ele queria saber, ele já sabe o que ele queria saber da voz dele, da boca dele, porque ele já sabia, né? A Bíblia diz que Deus conhece a nossa palavra mesmo antes de sair da boca, mas mesmo assim ele faz o homem confessar os seus pecados, mesmo não querendo. E aí depois agora ele se dirige à mulher, no verso 13: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Foi culpa da mulher? Não foi, pelo que ela disse aqui. A serpente me enganou. A mulher então não consegue assumir a sua culpa. Visto a serpente me enganou e eu comi. 14: então disse o Senhor Deus à serpente. Ao homem Deus deixa falar, a mulher Deus deixa falar. Eu acredito que a serpente já estava com a desculpa prontinha na hora, e Deus não deixa a serpente falar, obviamente. Deus, para a serpente, dá a sua sentença, para a mulher dá a sua sentença, e para o homem dá a sua sentença. E nós vamos ver isso. Então disse Deus à serpente: visto que isso fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. No livro de Gênesis, no seu capítulo 1, Deus 3 vezes profere a palavra bênção. Deus dá bênção aos animais, Deus abençoe os seres humanos e Deus abençoe o dia de sábado. Agora a serpente, é a primeira vez que Deus profere uma maldição. E essa maldição ela é endereçada a Satanás. Aos outros capítulos ao longo da Bíblia a gente consegue enxergar que essa serpente é uma representação aqui de Satanás. E Deus então diz para ela no capítulo 15: porém inimizade entre ti, mulher, ou melhor, entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus então profere a maldição, e ao mesmo tempo uma bênção que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E continua, agora é a vez da mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Cassiana, se é parto normal, vai sofrer. Se é cesárea, vai sofrer. Porque uma coisa que a gente não consegue fazer é enganar o Senhor. E sofre. Nós já estamos com experiência, né? Nós já estamos com o 3º filho. E sofre, não tem como. Em meio a dores dará a luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Chegou então a vez de Adão. O primeiro que Deus interroga é o que ele guarda para o fim, porque a sentença dele é dura.
Diz Deus a Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comeste, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu é pó, e ao pó tornarás. Meus irmãos, vou dar um recado para os homens agora. Quantos daqui tiram o sustento da terra? Poucos? Talvez nenhum? Será que essa condenação, essa sentença, ela serviu somente para Adão? Ou será que você que é advogado, a sua terra que produz espinhos, ela não é outra? Para você que trabalha no comércio, a terra que produz esses cardos e abrolhos é outra. Muitas vezes a gente para e pensa de novo, a gente acha que a gente errou na profissão, que é a nossa profissão que é difícil. A única diferença é que antes Adão e Eva tinha que abater os animais para comer. Hoje estão lá no Bretas, abatido, embalado, limpinho. Mas você precisa do dinheiro. E a hora que você sai para buscar esse dinheiro, você só conquista ele no suor do teu rosto. Não há como comer pão sem suar o rosto. E aí você começa a juntar um pouquinho de dinheiro, você pensa, agora eu vou alugar um apartamento, vou comprar um apartamento, vou alugar, você aluga. A pessoa que muda para lá não paga o aluguel, sai, deixa sem pintar, deixa 3 contas de energia, 3 contas de água. E você fala, Deus, mas era agora que eu ia ter segurança, meu irmão, no suor do teu rosto comerás. A sentença não foi só para a mulher, a sentença não foi só para a serpente, a sentença atingiu a mim, a sentença atingiu você. Mas o último castigo dado ao homem é o pior, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aquilo que Deus prometeu e que o homem não cumpriu, torna-se então realidade. Adão e Eva morreram. Não foram criados para morrer, mas morreram. E com a morte deles, nós morremos. Com a entrada do pecado que atingiu Adão e Eva, nos atingiu. E a partir daí, eu e você, nós morremos. Mas a história não acaba por aqui. E como última afirmação, eu queria expressar que apesar da queda, Deus mostrou a sua graça e sua misericórdia. Nós vamos voltar ao verso 15. E diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos, Deus aqui, Ele estabelece um novo acordo com o homem. Gênesis capítulo 2, 16 e 17, o primeiro acordo era: não desobedeça, que viverá eternamente. Mas o homem desobedece. Agora em Gênesis 3, capítulo 15, Deus diz que vai ferir a cabeça da serpente através da sua semente, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, Ele cumpre aquilo que eu e você, que Adão e Eva não conseguimos cumprir, que é a desobediência. É estabelecido então o pacto da graça. Deus então agora, mediante a graça, não por méritos nossos, mas por uma promessa sua, Ele diz que Ele pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, que ela deixaria então de ter essa influência sobre o homem. E quem pisaria essa cabeça, quem cumpriria esse primeiro acordo, quem nasceria, viveria e obedeceria, seria obediente em tudo, seria o Senhor Jesus. E aí então nós vemos que Deus manifesta
a graça dele através de Jesus Cristo. Vemos também no verso 20, diz assim o verso 20: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Apesar de condenados à morte, Deus permite a descendência de Adão e Eva. O homem foi condenado à morte, Adão e Eva foi condenado à morte. Mas Deus, em meio à sua justiça, dizendo que seria em dores que ela daria à luz. Porém, ela daria à luz. E toda a descendência de Adão e Eva seria permitida por Deus e abençoada mesmo em meio ao sofrimento. No verso 21, então fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e Eva. Adão, quando percebeu que estava nu após a queda, ele coseu para si, fez roupas de folha de figo. Mas roupa de folha de figo dura pouco tempo. Então o Senhor Deus já expressa o seu cuidado com o homem e dá uma roupa que teria maior durabilidade. E Deus mostra que mesmo em meio à condenação, Ele seria então gracioso com o homem, manteria a sua espécie, permitiria a vinda de Jesus Cristo, que cumpriria todo esse pacto e no nosso lugar então morreria, para que eu e você então não morrêssemos a nossa morte eterna como consequência do pecado de Adão e Eva. Jesus é então a grande vitória de Deus sobre o mal, sobre o pecado e sobre Satanás. Jesus, a semente da mulher, mesmo que picado no calcanhar, morto por homens instigados por Satanás, em seu último suspiro, rasgou o véu do santuário de cima a baixo. Não há mais separação entre Deus e seu povo. Ao terceiro dia, ressuscitou e venceu a morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E voltando então à história que eu contei no começo sobre a mulher que foi condenada, o pai como juiz a condena, mas como o pai paga a sua dívida, nós vemos que foi exatamente o que o Senhor Jesus fez por nós. A história, que é uma ilustração que eu ouvi de um pastor, mas não consigo afirmar para vocês que ela é real ou não, mas ela tem condições de ser real. Ela é uma história que livrou aquela mulher da condenação. E da mesma forma, o Senhor Jesus livra a mim e livra a você dessa condenação, porque nós tivemos a herança desse pecado. Eu e você, muito provavelmente no lugar de Adão e Eva, teríamos caído, não sei se exatamente da mesma forma, mas muito provavelmente teríamos caído. E então nós temos essa herança que ela é para aqueles que creem em Cristo Jesus. Ela é quebrada, essa herança pecaminosa. Nós, então, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus, então, resgata aqueles que em fé creem na Tua palavra. E eu gostaria de convidá-lo, então, a orar nesse momento, para que o Senhor Deus possa firmar, então, as Tuas palavras no nosso coração. Oremos. Deus, nós agradecemos o Senhor, ó Pai, pela Tua palavra. Nós agradecemos o Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, que é possível, ó Pai, crendo no Senhor Jesus, crendo na Tua palavra, ó Pai, fazermos parte desta aliança, desse pacto que o Senhor, ó Pai, estabeleceu em Jesus Cristo, para que os nossos pecados fossem perdoados, ó Deus, não pelos nossos méritos, porque eu e meus irmãos não conseguimos ficar sequer um dia sem pecar, ó Deus. E pelo pecado, ó Deus, nós merecíamos a morte, a condenação, mas o Senhor envia então o Teu Filho Jesus, ó Deus, para nos resgatar dessa morte graciosamente, nos dar a comunhão com o Senhor, a vida eterna. Obrigado. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai,
Que o Senhor dê essa segurança a cada uma das pessoas que aqui estão, ou que por acaso nos ouvem pela internet, de que o Senhor, ó Pai, é o reto juiz, e o Senhor, ó Pai, é o nosso suficiente e único Salvador. É o que nós te pedimos na mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Essa é a melhor parte de pregar, mas custa caro. Vamos cantar o hino de número 62. Hino de gratidão. Ao som dos instrumentos, convido os irmãos que se levantem e que cantem o hino. Hino número 62. irmãos podem se sentar. Gostaria de agradecer, em nome da igreja, a todos aqueles que nos visitam. Nós sabemos que, devido ao feriado,
Nós temos muitos irmãos que viajam e não estão conosco, mas também tem muitos outros que vêm nos visitar os seus parentes e nos visitam também. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não tenho aqui o nome de todos, mas queria em especial agradecer ao pastor Márcio Tironi e a sua família. No nome dele, agradecer aí todos os visitantes, inclusive os nossos familiares também de fora. O pastor Edgar, como já foi dito, né, se encontra de férias. Ontem teve o casamento da sua filha Aline e também ele tinha alguns dias ainda para retirar. Então, por isso ele não está aqui. Eu queria convidar nesse momento, então, o nosso irmão, o pastor Luciano, que vem aqui à frente e vai fazer a oração final e impetrar a bênção do Senhor. E, após isso, os irmãos aguardem que eu tenha um recado e depois estão liberados. Acendeu. Pronto. Obrigado. Irmãos, vamos colocar em pé e orarmos. Senhor, muito obrigado a Deus pela palavra do Senhor, que traz fortalecimento para a nossa vida, confirmando o pacto da salvação que o Senhor estabeleceu, ó Deus, para com cada um de nós em Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos amou e o Senhor nos ama, e o Senhor continua, ó Deus, sustentando as nossas vidas. Nós bendizemos ao Senhor por isso, e queremos, ó Deus, nesta hora, pedir ao Senhor que nos leve de volta para os nossos lares, guardados e sustentados pelo poder do Senhor, mas com o propósito de anunciar, de viver a graça e a misericórdia do Senhor, ó Deus, diante daqueles que estão ao nosso redor, e que possam enxergar, ó Deus, a salvação em Cristo Jesus. Usa-nos, ó Deus, como vasos, usa-nos, ó Deus, como instrumentos e agentes da bênção do Senhor, para aqueles que ainda não alcançaram a Tua misericórdia. Pai, nós pedimos tudo isso ao Senhor, agradecidos por tudo. Abençoa a vida do Alexandre como seminarista, continue sustentando o Teu servo, e sustentando, ó Deus, a sua família. Nós pedimos tudo isso ao Senhor, no nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Podem se sentar. Meus irmãos, nós temos um convite aqui a todas as mães a participarem do Projeto Ana, sábado, dia 29 do 2, às 15 horas, no edifício de educação cristã. Projeto Ana, então, sábado, dia 29, às 15 horas, no edifício de educação cristã. Então, agora, para encerrar, meus irmãos, que vocês tenham uma semana aí abençoada na graça e na paz do Senhor Jesus, e que todos possam aí ter os seus caminhos de volta para casa protegido pelo Senhor. Deus os abençoe.